Irmãos, eu tirei o tal do colete só para vir para cá para frente. Eu tomara que o bicho não enganche aqui de novo e eu tenho um piripaque aqui em cima. Eu estou com aquele colete para evitar mexer o pescoço até ir no neuro amanhã. E melhorou muito. Eu lá com aquele colar bonito do pescoço, me lembrando, as mulheres da igreja pensam que são bonitas com o colar dela. Olha o meu, o tamanho. Olha o tamanho do meu colar. Irmãos, então nós temos aqui, cada coração procura onde possa descansar. Mas descanso verdadeiro, só Jesus o pode dar. Esse descanso, só quem pode dar é Jesus. Normalmente nós falamos em paz como ausência de guerra, e não é. O crente pode ter paz mesmo em meio à guerra. Só quando está saúde, não é. Quando está sadio, o crente pode ter alegria mesmo doente. Paulo explica isso muito bem para a gente, não é? Então cada coração procura onde possa descansar, mas descanso verdadeiro só Jesus pode dar. Cada coração procura onde possa descansar, mas descanso verdadeiro só Jesus pode dar. O meu coração te entrego, ó Jesus meu Salvador, para que tu sejas sempre o meu Rei e meu Senhor. Cristo sempre eternamente, Cristo Salvador e Rei, meu amigo, meu abrigo, tudo nele achei, nele achei. Cada coração procura onde possa descansar, mas descanso verdadeiro só Jesus tu pode dar. O meu coração te entrego, ó Jesus meu Salvador, para que tu sejas sempre o meu Rei e meu Senhor. Cristo sempre eternamente, Cristo Salvador e Rei, meu amigo, meu abrigo, tudo nele achei. Cristo sempre eternamente, Salvador e Rei, meu amigo, meu abrigo, tudo nele achei. Amém, amém. Esse outro cântico, 2 versículos de um salmo, foi feita a canção, coração puro, cria em mim, Senhor, um coração puro. Isso é o salmista pedindo ao Senhor, para eu poder te louvar com um coração puro, para eu poder pregar a tua palavra com um coração puro. Presença, nem retires teu Espírito.
converterão. Então ensinarei aos transgressores, e eles se converterão. Livra-me da minha grande culpa, Senhor, ó Deus da minha salvação. Minha língua exaltará a tua justiça, os teus louvores mostrarei. Não me expulses da tua presença, nem retires teu Espírito de mim. Restitui-me a alegria da tua salvação. Te louvarei de coração. Amém. Ó meu Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, com um coração puro, para que possamos de fato testemunhar da maravilhosa salvação que recebemos do Senhor, para que a nossa pregação tenha consonância com as nossas atitudes, com os nossos atos, as nossas ações. Nos ajuda, Senhor, porque nós precisamos fazer isso e sabemos que devemos fazer isso para louvor da Tua glória. Por isso nós oramos em nome de Jesus, o Senhor da glória. Amém. Irmão, de vez em quando o bicho dá uma triscada aqui, aqui atrás. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João. Nos últimos domingos, 3, 4, não lembro, a gente tem pregado em João, seja no Evangelho, seja nas suas cartas. E nós vamos falar sobre o bom pastor e as suas ovelhas, não é? 1 João, capítulo 10. Capítulo 10, de 11 a 14. O Senhor diz assim, o Senhor Jesus. Eu gosto de pregar nas palavras de Jesus e sempre que vejo pregações nas palavras do Senhor Jesus, elas são todas elas derretidas, mostrando um Senhor meigo e doce, descontextualizado do que aconteceu lá e descontextualizado do que Jesus veio fazer aqui. Jesus não veio aqui à terra só para curar a gente, para dar comida, pão, não foi só para isso. Ele fez aquilo só para provar que ele era Senhor de todas essas coisas. Ele veio salvar pecadores, ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Ele veio morrer por causa desses pecadores que se arrependem. Ou só se arrependem aqueles pelos quais ele veio morrer. É por isso que ele também ora. Então aqui ele está falando sobre ele mesmo e suas ovelhas. Diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Só até aqui, irmãos, todo esse texto aqui do capítulo 10, ele está falando do bom pastor, e nós nas pregações anteriores, em várias ocasiões, nós lembramos o versículo 27 desse mesmo capítulo aqui, em que ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Lembra que eu até falava isso? O pastor que você está seguindo, a igreja que você está seguindo, a televisão que você assiste, lá os pregadores de televisão, estão falando com integridade a palavra do Senhor? Não? Então você não é ovelha. Nem ele é pastor, nem você é ovelha. Que Jesus disse: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem.
Então, se você está seguindo um pastor cuja pregação não é a palavra de Deus com integridade, ele é um falso pastor e você é uma falsa ovelha. É simples e terrível assim. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o estudo e com o ensino da palavra. Então, irmão, nas últimas mensagens a gente falou sobre isso. A gente falou que a igreja é a comunhão dos santos, lá em Atos, mas a gente sempre lembrava isso aqui, as ovelhas de Cristo. A gente falou a igreja como família de Deus, lá em Efésios, mas todas as vezes a gente citava esses versículos aqui de alguma forma. A gente falou sobre a característica dos crentes verdadeiros, lá em 1 João, e a gente falava nesse versículo aqui, especialmente o 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Esse versículo, conquanto seja lindo Jesus dizer isso, ele é terrível. Terrível. Quem é que segue? As minhas ovelhas. Elas conhecem a minha voz. Então, irmãos, aqueles que ouvem a voz do Senhor Jesus seguem o Senhor Jesus. Hoje, conforme o texto que nós lemos, vamos examinar a gravidade dessas palavras de Jesus, ao se qualificar como um bom pastor, e qual é a relação dele com essas suas ovelhas. Eu dou a vida por elas, mas elas me conhecem. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Como eu disse, pela cultura religiosa, todos sabemos que o Senhor Jesus Cristo, nascido de Maria, o Verbo encarnado, deu a vida pelas suas ovelhas na cruz do Calvário. Atenção, pelas suas ovelhas. Ovelhas que ele conhece desde a eternidade. Como ele disse, eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas. E elas me conhecem a mim. Lá no 27, elas ouvem a minha voz e me seguem. A questão é, irmãos, será que todas as pessoas que entopem as igrejas cada vez mais, hoje é até moda ser evangélico, pessoas que se imaginam ovelhas do bom pastor, o conhecem realmente? Nós sabemos e podemos afirmar sem medo de errar que a resposta é não. Como vemos nos evangelhos, antes de dar a vida pelas suas ovelhas, o Senhor Jesus preparou os seus discípulos durante 3 anos. Foi isso que ele fez antes de ir para a cruz. Para que ele fez isso? Para que eles edificassem a sua igreja. Ele disse isso. Para que apacentasse as suas ovelhas pelas quais ele morreu. Ele disse isso muito claramente a Pedro. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, pastoreia as minhas ovelhas. 3 vezes. Pedro, apacenta o meu rebanho. E ele disse o que é apacentar. Especificamente a Pedro, a gente vê isso lá em João 21. Que missão gloriosa, meus irmãos, é ser chamado pelo próprio Senhor Jesus para pastorear suas ovelhas. Gloriosa e terrível. Como o Senhor prometeu aos seus discípulos imediatos lá, em seu ministério como pastores, em seu ministério como apóstolos, todos eles morreriam por causa da palavra. Jesus disse isso a eles. O único que não foi martirizado foi João, mas foi exilado numa ilha lá. Não morreu lá, ele já morreu de velho, mas passou o que passou por causa da palavra. Então, meus filhos, os apóstolos perderam a sua vida no desempenho da sua função pastoral. Pastores das ovelhas de Cristo. Porém, como o Senhor ordenou, não sem antes formarem outros pastores. Lembram? Lá em Mateus 28, de 18 a 30, ele disse isso. Todo o poder me foi dado do céu e sobre a terra. Olha qual é a base que Jesus passou poder para o seu discípulo. Eu tenho todo o poder. Lembra Deus? Todo o poder me foi dado dos céus e sobre a terra. Pois é, esse poder agora eu subestabeleço para vocês. Vão fazer discípulos. Como é que se faz discípulos? Pregando o evangelho, batizando e ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado. Olha lá, a conhecida grande comissão.
que a igreja mudou a ordem. A igreja do clero, já falei para vocês isso, mudou a ordem. Jesus mandou pregar, batizar e ensinar. A igreja do clero não, ela prega, se o caba diz se converteu, vai passar 3 anos aprendendo, sendo discipulado, para poder ser batizado. As vossas tradições invalidam a palavra de Deus. Lembra que Jesus disse para os fariseus? Pois é, ela continua valendo essa palavra de Jesus para a igreja do clero. Então, irmãos, prestem bem atenção. Seguindo o ensino de Jesus, chuva de bênçãos teremos. Segundo o ensino de Jesus e dos seus apóstolos, todo pastor verdadeiro se afadiga no estudo e no ensino da palavra, da sã doutrina, a fim de conduzir as ovelhas do Senhor Jesus conforme Ele mandou, ensinando tudo quanto vos tenho ordenado, nem mais nem menos. Nem inventem, não acrescentem nada, nem subtraiam, querendo ser bonzinhos. Tudo que eu vos tenho ordenado. Olha, irmãos, o pastor verdadeiro, como os profetas do Velho Testamento, que eu estou ensinando aqui nas aulas de segunda e sexta, como os apóstolos do Novo Testamento, que nós vamos ver mais para frente ainda, estamos seguindo os livros da Bíblia, não se importam se os ouvintes simpatizam ou não com a sua pregação. Os verdadeiros pastores não se deixam enredar pela estrutura da igreja do clero. Eu quero é poder, quero ser presidente não sei de quê, diretor não sei de quê. Minha igreja tem que ser potente, porque a minha igreja sendo potente, aí eu tenho poder. Quem é que vai mexer com a igreja poderosa? Inclusive dentro da estrutura da igreja. Dentro da estrutura da igreja, qualquer uma. Uma igreja poderosa dentro dessa estrutura, ele não se submete a nada que manda ele fazer se ele não quiser. E ninguém diz nada contra ele, porque ele é poderoso. A igreja dele é poderosa em dinheiro, especialmente. Em poder, por causa da quantidade de pessoas que são manipuladas ali dentro. É assim que funciona o mundo da política, é assim que a igreja funciona do mesmo jeito. Então, meus filhos, o pastor verdadeiro não se deixa enredar por estrutura humana, estrutura de poder humano, com as suas tradições, que, repito, o que Jesus disse, invalidam a palavra de Deus. Está lá em Mateus 15:6. Vocês sabem como eu sou contra essas coisas. Faço parte da estrutura, porque nós somos seres sociais, vivemos em sociedade e não tem jeito. Eu não vou criar uma igreja para mim. Até porque se eu criasse a partir daí, seria uma estrutura que eu comecei, uma nova estrutura, não tem jeito. Nós só temos que entender que essas estruturas, que são a organização, não podem se sobrepor ao organismo, que é o Espírito Santo, a palavra, o Senhor Jesus. E isso acontece via de regra, sempre, desde a época dos apóstolos. Então, irmãos, aqui na nossa igrejinha, porque eu ensino bastante sobre isso, bato nessa tecla direto, eu creio que a ovelha do Senhor Jesus, como ele disse a Paulo, vamos mais para trás, como ele disse a Elias, profeta, reino de Acabe, pensando que só era ele o único profeta verdadeiro, só era ele que estava ainda adorando ao Senhor, não tinha se corrompido com os falsos ídolos. Deus disse, não, Senhor, eu reservei para mim 7.000. Você não está sozinho não, tem 7.000 ainda. 7.000 em um reino todo. Então, irmãos, Paulo, quando chegou em Corinto, vindo já de Atenas, em que ele foi escorraçado praticamente de lá, chegou em Corinto, que viu a prostituição da cidade e a idolatria da cidade, pensou em ir embora. Eu vou fazer o que aqui? Cidade pior do que a outra. Aí Jesus, não saia daí, não tenha medo, eu tenho gente aí. Então, irmãos, eu sei que aqui na nossa igrejinha tem ovelha de Cristo. Eu creio nisso. Mas também sei, alguns são ovelhas de Cristo, mas também sei que muito mais do que apenas alguns não são ovelhas. Apenas pensam que são. Eu não tenho dúvida disso não. Não é só aqui não, é em qualquer uma igreja. É no mundo caído no maligno. Então, meus filhos, a esperança do pastor
é que todos os irmãos que se congreguem, que ouvem o ensino, essa é a esperança do pastor. Não apenas alguns, mas todos se voltem arrependidos ao Senhor Jesus. Eu não mostro todo o tempo nas minhas pregações aqui. A pregação do Evangelho tem duas motivações. Primeira, chamar pecadores ao arrependimento para serem salvos pelo Senhor Jesus. Segunda, conduzir esses pecadores convertidos, ainda chamando ao arrependimento o tempo todo, para crescerem em santidade até o dia que vão se encontrar com o Senhor. Só tem essas duas vertentes da pregação do Evangelho. As pregações de entretenimento de plateia, isso é de falsos pastores para falsas igrejas. Então minha pregação aqui para vocês, de toda aula e todo aconselhamento, sempre é nessa direção, chamando ao arrependimento, seja para a conversão, seja para a santificação. Então a esperança do velho pastor é que todos se voltem arrependidos. E eu mostro para vocês aqui no livro dos profetas, olha o que os profetas estão dizendo do povo de Deus. Eles não estão falando aqui para o Egito, para quem quer que seja, é para o povo de Deus. Corrupção, prostituição, idolatria, exploração dos mais pobres, tudo. E vocês fizeram só naquele tempo, hoje é do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Sacrificavam filho a ídolos. Ai, você não sacrifica não, olha o que esse menino fez. Agora, por causa do smartphone. Matou a mãe, o irmão, atirou no pai. Pois é, esse menino foi sacrificado a ídolos, coitado. Estou aqui querendo vitimizar o menino, não, mas foi, a culpa é do próprio pai, que deixou o menino ser escravizado por um celular e pelo que o celular proporciona. Eu digo isso aqui em todas as oportunidades. E todos vocês aqui. Pode até haver uma exceção. Todos vocês que cometem o mesmo pecado. E eu digo isso aqui. Adianta dizer, não, mas eu digo. É a minha função. Então, essa é a esperança do pastor. Porque tem algum poder no pastor? Eu sei que não. O poder é de Deus. Eu chamo, eu falo, olho, orando e esperando que Deus realmente converta esses irmãos, que Deus realmente chame esses irmãos ao arrependimento, que façam o que está sendo ensinado. Não apenas alguns, de fato voltam arrependidos, convertidos e arrependidos em processo de santificação constante. O bom pastor deu a vida pelas suas ovelhas para resgatá-las do mundo que o Pai condenou para o reino eterno do Pai, depois de tudo restaurado, quando Jesus voltar. Eu insisto nisso, irmãos, porque a maioria das pregações que a gente vê na televisão ou ouve, seja lá onde for, dão a entender que todos são filhos de Deus. Isso não é verdade. Todos são criaturas de Deus. Filhos não. Filhos são só aqueles que Ele deu ao Filho Jesus, pelos quais Ele morreu na cruz, pelos quais Ele intercede à direita do Pai lá no céu. Só isso. O texto bíblico não deixa nenhuma dúvida que Deus sempre tratou com um povo específico no Velho Testamento, Israel. Usou outros povos como chicote para disciplinar Israel. E depois acabou com os povos que Ele mesmo usou. Israel, assim como Ele continua tratando com um rebanho específico no Novo Testamento. O Israel do Velho Testamento virou a igreja do Novo Testamento. Obviamente a igreja de que trata a Bíblia não é a igreja do clero. É a igreja composta pelas ovelhas de Jesus. Aquelas que conhecem, que ouvem a voz dele, pelas quais ele morreu e que o seguem. Essa que é a igreja verdadeira. Já preguei aqui outra vez sobre isso. E o que a Bíblia nos ensina sobre o bom pastor e seu rebanho? Vamos ver aqui. Em primeiro lugar, nós podemos ter certeza que o rebanho do Senhor é um rebanho pequeno. Muito pequeno. No Velho Testamento, o Senhor Deus escolheu apenas Israel dentre todos os povos que havia. Todos são dele. Mas ele disse a Moisés, ou através de Moisés, para Moisés dizer a Israel: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis muito numerosos.
Vocês não eram mais numerosos do que nenhum povo. Vocês eram exatamente o menor de todos os povos. Mas Deus escolheu vocês porque Ele quis. Deuteronômio 7,7. Pela boca do profeta Amós, de novo o Senhor diz: de todas as famílias da terra, apenas vós eu escolhi. Por isso eu vos punirei, que são o meu povo. Então, irmãos, não há dúvida de que o povo de Deus é bastante limitado na sua criação, que Ele mesmo amaldiçoou. Ele vai tirar o povo que elegeu do meio dessa maldição, mas é muito limitado essa quantidade. A Bíblia diz isso. No Novo Testamento, o Senhor Jesus é bastante claro também, ao dizer que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mateus 22,14. Aos seus discípulos especificamente, falando a eles, Ele os encoraja dizendo: não temeis, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Pequenino rebanho. Esse rebanho é tão pequenino, irmãos, que lá em Isaías, novamente, o Senhor Deus diz que, como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no colo do seu seio. Então olha como são poucos esses eleitos de Deus. O rebanho do bom pastor é pequenino, irmãos. Isso é maravilhoso e terrível ao mesmo tempo. Diferentemente do que apregou os mercenários. O que é mercenário, irmãos? Para quem não conhece essa palavra. Mercenário é um guerrilheiro que pode ser comprado por qualquer país. Então o mercenário hoje ele pode estar do lado do Putin. Se o outro lado lá paga mais, ele vira para o outro lado. Lá para a Ucrânia. Então o mercenário é esse. Ele é guerreiro ou guerrilheiro por dinheiro. Jesus chamou os falsos pastores da sua época, os fariseus, escribas e saduceus, de mercenários, ladrões, salteadores, estão interessados na gordura das ovelhas. O que já acontecia no Velho Testamento. Todos os profetas acusaram isso. Acusaram os profetas falsos, mercenários, que só querem a gordura das ovelhas. Pois é, Jesus disse aqui a mesma coisa. O mercenário foge. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Então essas pregações que arrebanham multidões, qualquer dificuldade que vier sobre essa igreja, vai dispersar todo mundo porque não tem pastor. O que ele quer é multidões, arrecadação de dinheiro, poder, influência, só isso. Eu vi uma Veja, logo depois que começou a pandemia e fecha a igreja, não sei, eu vi uma Veja, com uma reportagem, entrevistando os principais pastores do Brasil, das denominações do Brasil, e todos eles dizendo que não temos dinheiro, a igreja está fechada. Como é que a gente vai pagar as despesas da igreja? Teve um que disse, eu tenho 300 e não sei quantos funcionários, como é que eu vou pagar esse funcionário? Quem mandou ele ter esse império? Quem mandou? Império humano, que ele fez com o seu poder. E agora? O poder de Deus maior chegou em forma de Covid. Ele vai fazer o que agora? Todos eles estavam em pandemônio, porque e agora? O povo não está vindo para a igreja. Perdendo emprego, ninguém contribui mais. Como é que a gente vai sustentar o império que nós formamos? Quem mandou ele formar império? Deus não foi. Deus disse que seu rebanho é pequenino. A gente tem que cuidar desse rebanho pequenino. Pastoreai meus rebanhos. E não entretei bodes. Então, meus filhos, olhem só. Esses mercenários que a gente leu aqui, eles exploram o emocionalismo das pessoas e enchem igrejas com supostas ovelhas
que ficam cheios de orgulho, inclusive de pertencer àquela igreja grande. Ah, eu sou da igreja do pastor tal. Na igreja lá, as cadeiras são todas acolchoadas, com ar-condicionado, tudo, olha, tudo do bom e do melhor. Eu sou daquela igreja lá. Já houve gente que veio aqui e disse, pastor, eu não venho para a sua igreja porque não tenho onde estacionar meu carro é muito caro para deixar aí na rua. Ele teve pelo menos a honestidade de me dizer, eu digo, tá, então vá para uma igreja que tem estacionamento do seu carro. Então, irmãos, enchem supostas ovelhas de orgulho e pretensão. E como são mercenários, eles fazem isso interessados apenas na gordura dessas ovelhas. Por isso, as igrejas estão cada vez mais entupidas de falsos crentes, falsas ovelhas, ao contrário do que ensina o Senhor Jesus. O rebanho do bom pastor é pequeno. Como isso nos humilha diante de Deus, ao saber que somos pequeninos, totalmente dependentes da graça de Deus, totalmente dependentes da sua misericórdia, ao mesmo tempo em que isso é glorioso. Por quê? Porque nós somos rebanho escolhido, como ele disse a Israel, olha, Deus te escolheu, não é porque tu fosses grande, não, tu eras o menor. Como Jesus disse ao seu discípulo, ô pequenino rebanho, aprove a Deus dar a vocês o reino dele. Então isso é maravilhoso, irmãos, sermos um povo escolhido. Pedro fala que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, há um objetivo de Deus aí, há um alvo, uma meta de Deus ao chamar esse seu povo. Para quê? Exatamente para pregar a respeito dessa maravilhosa salvação que nós recebemos. Quem for ovelha de Jesus, conhecerá essa voz. As ovelhas do Senhor ouvem a sua voz, o seguem, pelo aprendizado da palavra, terão capacidade para falar dessa maravilhosa salvação que receberam e contá-la a outras pessoas. Dentre essas centenas e centenas e centenas de pessoas com as quais ele tem relacionamento, uma, duas, ou sei lá, não é da nossa conta, vai ouvir aquilo, olha, esse negócio que você me falou, eu quero saber mais sobre isso. Pronto, mais uma ovelha do pequeno rebanho do Senhor. É assim que está na Bíblia. Qualquer coisa diferente disso é a igreja do clero. Igreja poder, igreja império, que não tem nada a ver com o Senhor Jesus. É assim que está na Bíblia. Portanto, irmãos, que cada um tenha como alvo maior da sua vida fazer parte desse pequeno rebanho. Que coisa gloriosa. É terrível? Jesus disse que a gente vai ser perseguido por causa do nome dele. Ele não disse isso. Tem alguém aqui perseguido por causa do nome de Jesus? Não. A igreja é perseguida por causa do nome de Jesus? Não. É perseguida por causa de maracutaia. Está aí agora os pastores aí envolvidos em maracutaia, envolveram até um ministro. Aí a imprensa, como é 100% contra o governo, está querendo meter já o governo na história. Pastores corruptos. Que cada um tenha como alvo maior na sua vida fazer parte desse pequeno rebanho. Olhem para Jesus, o bom pastor. As minhas ovelhas conhecem a minha voz, elas me seguem. E qual era o alvo desse bom pastor? Fazer a vontade do Pai. Para resgatar o seu pequenino rebanho que o Pai lhe deu. Lembram? Na oração sacerdotal, eu já preguei várias vezes aqui em alguns trechos da oração sacerdotal, João 17. Começa orando ele, falando com o Pai, no relacionamento vertical, ele Pai. Pai, a glória que eu tive contigo aí, no céu, eu transmiti a eles. O que foi que Jesus transmitiu aos seus discípulos? O conhecimento do Pai. Foi só isso. O conhecimento da salvação. Jesus não deu uma arruela, um parafuso, um prego para o seu discípulo que ele não tinha. Foi isso que ele deu. Aí ele ora por esses discípulos, dizendo, Pai, eu não te peço que tu os tires do mundo, não. Versículo 9, lá de João 17. Eu não te peço que os tires do mundo, não, mas que tu os livres do mal. Que mal Jesus está falando? Eles serem presos, pegar uma pisa? Não, isso foi o que aconteceu na vida deles. Foi o que mais aconteceu na vida deles. Do tentador, da tentação, do pecado. Ele chegou a dizer a Pedro especificamente, que era mais afoito, Pedro, eu estou orando por ti. Porque Satanás está te pleiteando para cirandar em cima de ti. Eu estou orando por ti. Jesus sabia o tanto que Pedro era lambanceiro.
Então, é assim, irmãos, a gente tem que prestar atenção. Nós dependemos da graça de Deus para poder proclamar as maravilhas que Ele fez em nós, que Ele fez entre nós e continua a fazer através de nós, exatamente seus agentes nesse mundo que Ele amaldiçoou para resgatar o seu pequenino rebanho. É essa a função da igreja. É essa a função da igreja, meus filhos. Então é só olhar para Jesus. Qual foi o seu alvo? Resgatar esse rebanho. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Ele disse isso. Agora olhem qual é o alvo do mundo. Mundo caído. Quais são os seus alvos? Poder, fama, bens materiais, prestígio político. Em um mundo amaldiçoado por Deus. Que me adianta ter prestígio político, poder, influência, em um mundo amaldiçoado por Deus? A igreja é relevante, a igreja no bairro tal é relevante. Relevante de quê, meu amigo? Poder político? Poder socioeconômico, financeiro e religioso? Isso não vale nada. Qual é o alvo de Jesus? Fazer a vontade do Pai. Só. Pobre Jó como veio. Qual é o alvo do mundo? Dinheiro, poder, fama, prestígio. Totalmente na contramão do que Jesus ensinou. Lembra? Já preguei sobre isso há pouco tempo atrás também. Os tesouros do céu e os tesouros da terra. Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. E eu sei, já disse para vocês, eu sei. Eu sei quem são os irmãos daqui da igreja, que o seu coração está 100% no mundo. Eu sei. 100% nas coisas do mundo. Eu sei. E a Bíblia diz, você não tem Deus. A Bíblia diz isso. Você não tem Deus. Se o seu coração está nas coisas do mundo, você não tem Deus. E isso é terrível. Então qual é o alvo da igreja? Olha a igreja evangélica. Onde estão os seus tesouros? Em formar impérios religiosos que negociam supostas bênçãos a alto custo. E li uma matéria, agora há poucos dias, eu recebo o Jornal da Justiça todo dia, as principais decisões de justiça, mandando a igreja, uma igreja ia devolver cento e não sei quantos mil que uma pessoa doou para a igreja, doou comprando uma bênção, obviamente, né? E a justiça mandou devolver o dinheiro da pessoa, porque ela não alcançou a bênção pela qual ela pagou. Então, irmãos, as igrejas fazem isso. Impérios religiosos, supostas bênçãos a consumidores de milagres, consumidores de bênçãos materiais. Ninguém está interessado em bênção espiritual, nem o pastor, nem o falso pastor, nem as falsas ovelhas. Os seus olhos são só cifrões o tempo todo. Eu quero a coisa, eu quero comprar, eu quero ter, eu quero ir não sei para onde, eu quero ter poder, eu quero ter dinheiro, eu quero ter fama, eu quero ter influência. Quantos nesse mundo de trevas estão interessados em fazer a vontade de Deus, em fazer a vontade do Pai, como o Senhor Jesus? Mesmo entre os pastores e membros de igreja, quantos estão interessados? Eu falei para os irmãos aqui já em reunião, e de vez em quando eu falo. Quantas vezes vocês ouviram falar de um pastor convocar reunião de oração porque soube que um irmão está fraco espiritualmente? Vocês não vão ouvir isso. Vocês vão ouvir se o irmão tiver perdido o emprego, reunião de oração para Deus abençoar o irmão que perdeu o emprego. A empresa dele faliu, reunião de oração para abençoar o irmão, não sei o quê. Mas espiritual, alguém já viu alguma coisa nesse sentido? Não. Por quê? Porque a igreja está focada em bens materiais, ela está focada em poder, dinheiro, fama.
ser importante para o bairro. Muitas igrejas nossas, presbiterianas, funcionam como uma espécie de clube social do bairro. Bingo, churrasco, feijoada, não sei o quê. Isso não é igreja. Olha, irmãos, a palavra de Deus mostram claramente ao longo de toda a Bíblia que são muito poucos os profetas verdadeiros, os pastores fiéis. Muito poucos. E a nossa experiência comprova essa realidade pelo conhecimento que a gente tem do meio. Jesus não disse, pelos frutos sereis conhecidos? É por isso, irmãos, que os verdadeiros pastores sofrem tanto. Nenhum verdadeiro pastor quer ser pastor, porque ele sabe que ele está numa missão impossível. Ele não tem condição nenhuma de ser pastor de coisa nenhuma. Se ele for pastor verdadeiro, ele tem convicção disso. Ele sabe que é levado exclusivamente pelo poder de Deus, pela graça de Deus. O pastor que tem capacidade para movimentar a sua igreja e aumentar, ele precisa de Deus para quê? O dono do shopping center não precisou de Deus coisa nenhuma para fazer o império que ele tem. Capacidade pessoal dele. Então, meus filhos, é por isso que os verdadeiros pastores sofrem tanto, e o seu maior desejo é ver todos os membros das suas igrejas agindo como ovelhas de Jesus, conscientes de que aqueles que andam de conformidade com o mundo não fazem parte do rebanho de Jesus. Então ninguém se alegra de ter uma igreja cheia, entupida. Ele sabe, o pastor sabe. Então, em segundo lugar, irmãos, o rebanho do Senhor, já vimos que é pequeno. Agora, em segundo lugar, esse rebanho é conhecido. O Senhor mesmo põe um sinal nas suas ovelhas. Estão lembrados lá em Efésios 3,12? Ele porá o selo do Espírito Santo nas suas ovelhas. Os seus eleitos têm o selo do Espírito Santo. Estão lembrados de Romanos 8,16? O próprio Espírito de Deus testifica com o salvo que ele é um filho de Deus. É o selo, irmãos. É o selo. Um filho de Deus vai lutar com as suas forças humanas, porém, fortalecido no Senhor e na força do seu poder, Efésios 6,10, ele vai lutar para trilhar o terrível caminho trilhado pelo Senhor Jesus, que terminou numa cruz. Ele não disse: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, a cada dia, tome a sua cruz e siga-me. É isso que é ser crente. É isso que as igrejas ensinam? Não. Tudo de bom. Jesus quer lhe dar tudo de bom. Falso. Então, irmãos, antes de conhecer a redenção, antes de entender a redenção na cruz do Calvário, todos nós éramos iguais. Mas, após o entendimento dessa mensagem da cruz, a morte expiatória de Jesus morreu em meu lugar para pagar meus pecados, substitutiva, o seu rebanho específico foi marcado com o seu sangue, foi marcado com a sua morte. Recebeu esse selo. No Apocalipse, João viu esse rebanho e o anjo disse para ele: são estes, uma quantidade que João viu lá, ele disse: são estes os que vieram da grande tribulação. Estes aí passaram pela grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram com o sangue do Cordeiro. É isso, irmãos. Apocalipse 7,14. O rebanho do bom pastor tem a marca do seu sangue, tem a marca da cruz, sinal evidenciado pelo andar sob a direção do Espírito Santo. E como é que isso acontece? Crescer no conhecimento da palavra de Deus,
comunhão com os irmãos, oração. Não está na Bíblia isso? Não está na Bíblia isso? A questão é, irmãos, será que todos aqui têm o sinal do Espírito Santo? Tem o sinal do sangue do Cordeiro? A sua conduta, a sua vida pode comprovar isso? Será que você que antes era atraído pelas coisas do mundo, agora está mais interessado nas coisas lá do alto, como Paulo ensina na carta aos Colossenses, ensina em tantos lugares? Pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto, não das que são terrenas, isso não serve para nada. O próprio Senhor Jesus disse, os tesouros daqui da terra não valem nada, o ladrão rouba, traça corrói, ferrugem, corrói, a traça come. Buscai as coisas do tesouro do reino de Deus, que são eternas. Meu Deus, isso não está tão claro na Bíblia. Por que é que os pastores ensinam errado? Que as igrejas têm que ter tudo de bom, tem que ser todo mundo rico. Ora, um pastor que ensina que tem que ser tudo de bom na vida de um crente, mas isso está claro que é o contrário do ensinamento de Jesus e dos seus apóstolos. Por que as pessoas não entendem? Não enxergam isso? Porque não são salvas. Então, meus filhos, prestem atenção a essas perguntas que eu fiz agora. Todos têm esse sinal? Todos deixaram de ser atraídos pelas coisas do mundo? Todos estão procurando andar em santidade de acordo com a palavra? Se a resposta for negativa, irmãos, a dura e terrível verdade bíblica é: você não é ovelha de Jesus. Você não faz parte do rebanho do bom pastor, como está escrito. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Está lá em Romanos também. 8. Então, irmão, nesse caso, se você continua atraído pelas coisas do mundo, se o seu interesse muito maior é nas coisas do mundo, se o seu interesse em ensinar seus filhos é sempre direcionado para ele ser famoso, ganhar dinheiro, não sei o que e tudo, está complicada a sua vida. Clame ao Senhor, se ajoelhe, ore ao Senhor. Peça oração nesse sentido e não para Deus lhe arrumar dinheiro. Chega ao pastor, eu estou precisando de oração. Sim, está mesmo, irmão, está mesmo. Ora, já veio gente pedir oração para passar em concurso. E eu perguntei, você está estudando? Não, então eu não vou orar. Como é que eu vou orar por você se você nem está estudando? É brincadeira um negócio desse. Eu quero que você está bem no mundo. Mas a vida espiritual não existe. Totalmente distante de Deus, não tem o carimbo, não tem o selo do Espírito Santo. Mas é membro aqui da igreja. Então, meus filhos, clame a Deus. Se você continua interessado nas coisas do mundo, é a sua preocupação maior. Clame a Deus por salvação. Primeiro ponto. Ser membro da igreja aqui não quer dizer nada. Clame a Deus a cada dia. Por quê? Porque sempre há esperança na misericórdia de Deus. Sempre há esperança na graça de Deus. Enquanto você for vivo, há esperança. Depois que morrer, não há mais não. Mas enquanto for vivo, clame a Deus por santidade, clame a Deus pela salvação, pela conversão, para enxergar as coisas de Deus, para enxergar que esse ensino chato do pastor Juarez é a palavra de Deus. Clame para o dia chegar e você dizer: eu achava chato esse seu ensino, pastor, agora eu entendo. São poucos que chegam a esse ponto. Muito poucos. Mas sempre há esperança, irmãos. Então, em terceiro lugar, já vimos que o rebanho é pequeno, né? Já vimos que o rebanho é conhecido. E em terceiro lugar, vamos ver que esse rebanho está sempre junto. Já falamos aqui sobre a igreja como família. E eu digo aqui para vocês, morto de vergonha, da gente dizer que a igreja é uma família. Que família? Aqui nós temos uma família? Claro que não. Qual igreja o pessoal lá é uma família? Nenhuma. Por quê? Porque são entupidas de falsos crentes, ouvindo promessas falsas.
Alguns conseguem receber o produto dessas promessas, consegue aqui, consegue no Espiritismo, consegue no Candomblé, consegue no Texto de Maria, consegue em todo lugar. Consegue sendo ateu, ele consegue em todo lugar. Então, irmãos, mas o rebanho do Senhor anda junto. Como nós sabemos, todo rebanho de ovelhas anda junto. Eu conheci isso na minha infância e alguém aqui de interior já deve conhecer também. Ovelha anda tudo junto. Dificilmente tem uma ovelha andando sozinha por algum lugar. Só se ela for sozinha de propriedade daquele camarada, aí ela vai andar sozinha. Mas se houver várias ovelhas, elas estão sempre juntas. Não foi à toa que Jesus escolheu essa metáfora de ovelha e pastor. Não foi à toa, não. Então, elas estão sempre juntas. As ovelhas do Senhor Jesus sempre andarão juntas sob os cuidados de um pastor de Jesus, a quem ele ensinou através dos seus apóstolos, para que eles fizessem discípulos, e assim chega até o dia que Jesus voltar, suas poucas ovelhas, quando ele vier, ele disse que praticamente não haverá mais. Ele disse isso. No final dos tempos, por aumentar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, quando ele chegar, praticamente não haverá mais ovelha. Mas haverá ainda, pois então vai ter um pastor pelo menos, cuidando dessa uma ovelha que houver no mundo. Isso é certeza. O Senhor não deixará suas ovelhas sem pastor. Nem deixará seus pastores sem uma ovelha que seja. É Ele quem constitui tanto um quanto o outro. Então, irmãos, essas ovelhas de Jesus andam juntos, não se dispersam. Não se dispersam pelo mundo, seguindo as ilusões do mundo. As ovelhas de Jesus jamais andarão em companhia de lobos. As ovelhas de Jesus jamais se deixarão conduzir por um mercenário, porque esse mercenário não está falando a palavra de Deus. Então elas vão reconhecer, isso não é a palavra de Jesus. As ovelhas de Jesus, irmãos, repito, são guiadas por pastores constituídos pelo Espírito Santo. Atos 20, 28. Paulo chamando os presbíteros, pastores de Éfeso, estava indo para Roma para morrer, e advertiu os pastores de Éfeso: olha, penetrarão lobos vorazes no meio de vocês para detonar as ovelhas, e dentre vocês mesmos, dentro da igreja, também aparecerão lobos para devorar as ovelhas. Aí ele diz: por isso, vocês que foram chamados para serem presbíteros, constituídos pelo Espírito Santo como presbíteros, lá está escrito bispos, mas é a mesma palavra. Para quê? Para pastorear as ovelhas do Senhor Jesus, que Ele comprou com o seu próprio sangue. Essas ovelhas estarão carimbadas. E você é um pastor constituído pelo Espírito Santo para cuidar delas. Lembra que Jesus disse a Pedro: pastoreia meu rebanho, apacenta minhas ovelhas. As ovelhas vão saber quem é o pastor. Então, irmãos queridos, não há possibilidade de Deus colocar, digamos assim, um pastor mau caráter, trambiqueiro, que toda a igreja conhece, e essa igreja continua seguindo esse pastor. Obviamente, ninguém dessa igreja é salvo. Deus não vai usar, usando uma palavra poderosa aqui na Paraíba, Deus não vai usar um safado para pastorear suas ovelhas. A pregação da palavra de Deus está umbilicalmente ligada à ética cristã, à conduta cristã, à moral cristã. Não pode ser diferente disso. Mas é isso que a gente vê nas igrejas. Todos vocês sabem disso. Então, meus filhos, por que Deus não vai colocar um trambiqueiro, um mau caráter, um safado para pastorear o seu rebanho? Porque esse camarada não vai cuidar da santidade desse rebanho. Ele vai cuidar de bens materiais o tempo todo, de coisas materiais o tempo todo, porque ele é um entretedor de auditório. Ele é um animador. Pronto, agora aprenderam a palavra no meio dos pentecostais, principalmente, coach. Coach é uma palavra inglesa que quer dizer treinador.
Só que o treinador, coach de clube de futebol, ele efetivamente treina aqueles jogadores para ganhar o jogo. O coach de igreja não, ele é apenas um animador de auditório, é como se diz, é um incentivador de pessoas. Para que ele quer incentivar as pessoas? Para encher cada vez mais a igreja dele, para ter cada vez mais dinheiro e ele ter cada vez mais prestígio. Só isso. Só isso. Já o pastor, esse aqui que Paulo chamou a atenção, disse: olha, pastoreai o rebanho de Deus, que o Espírito Santo vos constituiu bispos exatamente para isso, para pastorear as ovelhas de Deus, de Jesus, que ele comprou com o seu sangue. Pois é, as ovelhas de Jesus terão como pastor alguém interessado o tempo todo no seu crescimento espiritual. Olhem as orações de Paulo em todas as suas cartas, oração de Pedro, de João, que são os que têm mais cartas. Eu oro para que Deus vos abra os olhos do Espírito, para que vocês enxerguem a maravilhosa salvação que vocês receberam. Todas as orações dos apóstolos são nesse sentido. Orações para que os irmãos cresçam espiritualmente. Todos os seus ensinos são nesse sentido, espiritual. Não há qualquer tipo de oração ou qualquer tipo de viés no ensino apostólico para os irmãos crescerem nos seus negócios, ficarem bem, não sei o quê. Não existe isso. Não existe isso. Romanos 8, 29, nós falamos aqui o tempo todo. 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Os pastores usam esse versículo para dizer para o irmão que, olha, tudo está acontecendo com você de ruim, olha, fixe aí, disse para o seu bem. Que bem o falso pastor está falando? Bem material. Não, irmão, você vai melhorar a sua vida. Está escrito aqui que todas as coisas cooperam para o bem, então Deus vai melhorar a sua vida. Mas não é disso que o homem está falando. O homem está falando de salvação. Então ele diz que todas as coisas que acontecerem com você, seja o que for, de boa ou de ruim, concorrem para que Deus cumpra o seu propósito na sua vida. O propósito está no versículo seguinte, o 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, a esse também chamou para serem feitos à imagem e semelhança do seu Filho, Jesus, para que ele seja o primogênito dentre muitos. É esse o propósito. Então um pastor vai sempre trabalhar no sentido de fazer com que esses irmãos, essas ovelhas de Cristo, cresçam no conhecimento de Cristo. Efésios 4, de 11 a 13, está lá dizendo, Paulo de novo, que Deus deu a uns dom de pastor e mestre apóstolo. Ele era um, Paulo. Profeta, ele era um, Paulo. Para ensinar o seu povo, suas ovelhas. Pastores mestres para ensinar, a fim de que não se deixem enganar por um pirulito, feito criança. Mas para que cresça no conhecimento do Senhor, até alcançar a estatura do varão perfeito, que é Jesus. A mesma coisa que ele disse lá no versículo 29 do capítulo 8 de Romanos. O propósito é esse, nos fazer semelhantes a Cristo, para que ele seja o primogênito entre muitos. Ou seja, ele já foi para a glória, nós iremos atrás dele. Ele virá nos buscar, inclusive. É isso, irmãos. Será que todos aqui seguem juntos o bom pastor? Eu sei a resposta, irmãos. Eu faço essa pergunta, mas eu sei a resposta. E vocês também sabem. Será que todos aqui sabem que fazem parte de um pequeno rebanho? Rebanho que tem a marca do bom pastor, o selo do Espírito Santo. Esse é o desejo do meu coração, irmão, do coração de qualquer um pastor que esteja interessado na santificação das ovelhas que ele pastoreia. O anelo, o desejo de um pastor fiel é tratar com pessoas realmente crentes. Pessoas que dependem totalmente da graça e da misericórdia de Deus, porque sabem que são miseráveis pecadores. Precisam dessa misericórdia, dessa graça. Pessoas que amam estar junto com os irmãos de verdade. E não apenas no domingo na igreja aqui, tchau, pronto, só o domingo que vem agora. O que é que está acontecendo com meu irmão? Não sei, nem quero saber. Se souber, faço de conta que não sei. Na maioria dos casos, alguns não, que se interessam, vão atrás, ajudam.
Alguns. Pois é, não era para ser só alguns. Era para ser todos. Irmãos que amam estar juntos, ouvindo o ensinamento do pastor, da pregação da palavra. Nós temos ensino aqui segunda e sexta-feira. Esse formato de culto que nós temos nas igrejas é um formato da igreja do clero. É uma festa, de alguma forma é uma festa, é um rito religioso sociocultural. Não era assim no tempo dos apóstolos. Mas a igreja foi virando uma empresa, um império, e assim foi, virou o que virou. Veio a reforma protestante, deu uma arrumada, já desarrumou mais do que estava antes. Sempre foi assim. Estão lembrados? Inclusive o avivamento que Deus deu na época da reforma que Deus deu, na época do rei Josias, falamos nisso agora no passado. Pois é, durou muito pouco tempo. Na Bíblia sempre foi assim. Juízes que nós já passamos, o povo totalmente quebrado por povos que Deus mesmo levantava para quebrá-los, povos pagãos. Aí o remanescente fiel clamava ao Senhor, suscitava um juiz para julgar o povo. O juiz funcionava como uma espécie de rei. Aí o povo levantava de novo. Está escrito várias vezes. Quando o juiz morria, o povo voltava a uma situação pior do que a anterior. Sempre foi assim, irmãos. Sempre foi assim. Então, a tal da reforma protestante, hoje só tem a festa, que se faz anualmente, para tantos anos da reforma protestante, tantos anos, só tem a festa. Então, irmãos, o verdadeiro pastor, seu desejo é ver pessoas realmente crentes, pessoas que dependem da graça e da misericórdia de Deus, pessoas que amam estar juntas, ouvindo o ensinamento da palavra, enquanto se edificam mutuamente. A palavra ensina isso, que a gente deve se edificar mutuamente pelo estudo da palavra. Porque quase ninguém pergunta, já vem poucos para o estudo, poucos vêm para o estudo. Desses que vêm, porque quase ninguém pergunta qualquer coisa para o pastor. Nem na hora da aula, muito menos depois. Porque não tem nenhum interesse naquilo. Só por isso. Se eu fosse dar um curso aqui de como ganhar dinheiro, como prosperar, pronto, se eu fosse um coach empresário aqui na igreja, eu tenho formação nisso. Tenho experiência nisso. Então eu podia dizer, irmãos, olha, a gente vai ter uma reunião aqui no meio da semana que eu vou ensinar como é que a gente ganha dinheiro nessa época de Covid. E já está assim a igreja. Que triste realidade, irmãos. Que triste realidade. Então, concluindo, o desejo do velho pastor de vocês, que está aqui se equilibrando para não perder o equilíbrio, é conduzir irmãos que experimentam verdadeiramente o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, como a gente diz na bênção, a condução, a comunhão do Espírito Santo, exatamente enquanto seguem todos na mesma direção, todos juntos como ovelhas do Senhor, ovelhas do bom pastor, na direção celestial preparada por Ele. Ele disse, eu vou vos preparar lugar, vou preparar-vos lugar. Eu venho buscar vocês. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Pois é, essas ovelhas vão andar juntas, seguindo o seu pastor, até chegar na morada celestial. Que Deus nos abençoe, irmãos, a fim de que cresçamos no conhecimento do bom pastor. Não pode ser de outro jeito, a não ser pelo estudo diligente da sua palavra, ensinada por um pastor fiel a essa palavra, e sempre clamando a Deus, que nos dê força para viver em obediência a essa palavra. Porque se não for na força dele,
nós não conseguiremos. E assim nós viveremos todos para o louvor da sua glória. Amém.